Ainda outro dia, bem pouco tempo atrás, todo mundo ficou sabendo que Flamengo e Grêmio faria uma semifinal da Libertadores. A outra seria Boca e River. Depois veio o sorteio para saber quem é que ia decidir o jogo em casa, quem é que ia jogar o primeiro jogo em casa. E tudo aquilo estava longe, né? Mas o tempo hoje em dia anda muito rápido. E já chegou o dia hoje. Ontem já teve a primeira semifinal. Boca e River já jogaram lá na Argentina ontem. Jogaram lá na casa do River, 2-0 pro River, um placar bom. Mas quando se trata do jogo de volta ser na Bomboneira, a gente tem que ficar com o pé um pouquinho atrás. Porque a situação lá é mais complicada do que no Monumental. O Monumental de Nunes é igual ao Maracanã. O Flamengo vai jogar hoje contra o Grêmio na Arena do Grêmio, né? E depois vai jogar aqui no Maracanã. Jogar lá é uma coisa, jogar aqui no Maracanã, que é neutro, é outra completamente diferente. Então, é mais ou menos essa comparação. Um caldeirão na Bomboneira e lá no Monumental de Nunes, campo neutro. Mas isso eles vão resolver a parte deles lá, né? E o Flamengo vai tentar resolver a parte dele lá de cá. Então chegou o dia, eu estava vendo os programas esportivos aqui, e não é de hoje. A imprensa esportiva está dando ao Grêmio um certo favoritismo. Eu até tenho que concordar um pouco com isso, porque o Grêmio vem a 3 edições seguidas participando de semifinal. O Grêmio tem mais títulos do que o Flamengo, que só tem um título de Libertadores. Renato já está lá há 3 anos fazendo o trabalho dele. E tudo isso é exatamente o contrário com o Flamengo. O Flamengo tem um treinador que veio da Europa, um treinador que pela primeira vez treina um clube aqui no Brasil, né? Está há 5, 6 meses lá no Flamengo. E enquanto o Renato já faz o trabalho dele lá há um tempão. O Renato usou uma estratégia até antes do jogo contra o Fluminense, em que, no meu modo de ver, estava havendo uma provocação para chamar o torcedor, o time do Flamengo, a direção, o treinador, a comissão técnica, chamar para um debate, esquentar, né, o bastidor dessa partida de hoje, né, antes que a bola rolasse. Só que o Flamengo não entrou nessa pilha. O Flamengo se manteve quieto, calado. Só o Marcos Braz é que deu uma respostinha aí, mas também não passou daquilo. Não houve polêmica em cima do que o Marcos Braz falou. E a coisa esfriou. E hoje tem um jogo. Então o Renato vinha usando uma estratégia. E depois do jogo contra o Fluminense no final de semana, ele partiu por um outro caminho, mudando a fala, né, exaltando o time do Flamengo, exaltando o treinador, né, exaltando o Flamengo de uma maneira geral, né, e dizendo que o Flamengo tem uma seleção nas mãos e que o treinador do Flamengo, tendo essa seleção nas mãos, ele é o favorito e tem a obrigação de conquistar o título. Eu, particularmente, nunca fui muito assim, nunca concordei muito com esse negócio de ter obrigação. O Grêmio e o Flamengo, como são clubes de ponta no Brasil, eles têm a obrigação de participar dos torneios, tanto internacionais pela Conmebol, como dos torneios pela Federação, né, e Confederação e Confederações Brasileiras. Normal. Essa é a única obrigação. Agora, a obrigação de ganhar, não. Ninguém tem a obrigação de ganhar. Tem a obrigação de jogar, de competir, de tentar, né? Porque no final só ganha um só, né? Então, eu não vou muito por esse lado, não. Então, o Renato, ele transferiu para o Flamengo, da cabeça dele, ele transferiu para o Flamengo a responsabilidade em conquistar o título, né? Em conquistando, ele poderá, em determinado momento, dizer que não é nada demais. Assim como o Abel disse que não era nada demais o Flamengo perder para o Inter. E depois deu o resultado que deu. Entendeu? Então, usou uma estratégia, o Flamengo não respondeu, então ele ingressou em outra. O Grêmio hoje ele tem alguns problemas na zaga. Não joga o lateral direito titular, joga o Galhardo, ex-Flamengo. No gol, Paulo Vitor, ex-Flamengo. Joga o Kahneman, argentino. Depois joga ao lado dele David Braz, ex-Flamengo também, já passou pelo Flamengo. Foi campeão brasileiro com o Flamengo, inclusive, né? E tem o Cortez. Qual o time do Cortez? Para quem será que o Cortez torce, né? Fora do profissional. Tem um doce, hein? Um doce para quem me disser qual é o time do Cortez. Quem descobrir isso aí, né? O meio de campo, eu não lembro mais aí quem é que vai ser o meio de campo do Grêmio. Não sei se Michael joga ou não. Só sei que do meio para frente terão. O Grêmio terá Luan, Diego Tardelli e o Everton.
Até então, o Grêmio vinha tendo apenas no Everton, apenas não, tendo no Everton o atacante principal, né, do time titular. Hoje ele vai ter o Luan e o Diego Tardelli. Então aumenta o potencial, né? Haveremos de convir que aumenta o potencial. O Luan vem jogando bem, o Grêmio nesses últimos 5 jogos aí vem jogando bem, melhorou sua performance. Até então o Flamengo tecnicamente vinha sendo melhor do que o Grêmio, né? A própria imprensa mesmo diz que tecnicamente o Flamengo é melhor, né? Mas nessa hora aí a gente tem que esquecer um pouco isso, né? Existe uma expectativa muito grande sobre esse jogo, a expectativa de que o jogo será um grande jogo. O tempo lá me parece que não está muito bom, isso atrapalha um pouco os dois. Seria bom que o tempo estivesse firme, né? E a expectativa para esse jogo é muito grande. A expectativa ela não tem controle, a expectativa ela já está no ar desde o momento em que ficou determinado que os dois seriam adversários numa fase semifinal de Libertadores. Então essa expectativa já está no ar. Quanto ao jogo, só logo mais a gente vai saber. Entendeu? O certo é que em determinado momento do jogo vai haver muita cautela. Eu não acredito muito em cautela no início do jogo, não. O Grêmio, por jogar em casa, vai tentar botar aquela pressão inicial. O jogador do Flamengo sabe disso, são jogadores experientes, né, acostumados a disputar torneios internacionais, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa. Então, essa pressão vinda da arquibancada não afetará nenhum jogador do Flamengo. Assim como não afetará nenhum jogador do Grêmio quando eles vierem aqui. Flamengo e Grêmio jogam todo ano e a pressão é sempre a mesma, sempre igual. Então não tem novidade. Novidade é para o Mari, né, que é um jogador europeu, entendeu? Novidade até mesmo para o próprio Jorge Jesus, tem sido novidade para ele, mas ele, como já está mais tempo no clube, já está mais adaptado. É novidade para o Felipe Luiz, que jogou muito pouco aqui no Brasil. É novidade para o Rafinha, está sendo. Mas isso aí não faz com que o jogador fique assustado com essa pressão jogando lá. É difícil, lá o jogo é mais complicado lá do que aqui? Sim, porque aqui o Maracanã é neutro. Todo mundo que vem jogar aqui no Maracanã joga à vontade. É totalmente diferente jogar aqui, num campo neutro, como jogar na casa do adversário. Na arena do Internacional, arena do Internacional. A arena do Grêmio, arena do Grêmio. A arena do Palmeiras, arena do Palmeiras. O Flamengo não tem a sua arena. A torcida do Flamengo tomou o Maracanã para si, mas no fundo, todo mundo sabe que o Maracanã é campo neutro, né? Então, voltando, o Grêmio tem lá seus problemas lá na zaga, né, na lateral direita. O Renato disse que também, na segunda imprensa, né, Renato detectou alguns pontos fracos no Flamengo. A questão do Cuejá. O Cuejá não está mais no Flamengo, então ali mudou um pouco a característica. O Cuejá ficava um pouco mais, o Arão ele vai mais, assim como o Gerson também vai mais. Então, se for pensar assim, a frente da zaga fica descoberta. Eu não sei, o treinador não fará, né? Não fará em nenhum no início do jogo e só poderá fazer isso por contingência da partida. Não seria uma má ideia 3 zagueiros, Rodolfo, Mari e Rodrigo Caio de primeiro volante, com Arão e Gerson, né? Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. E isso no caso do Everton Ribeiro sentir o problema. Everton Ribeiro tem um problema de lesão naquele pé, que não melhora nunca, vai ser preciso ser tratado na pré-temporada, mas não é dúvida para o jogo, vai jogar o jogo. Dependendo de como estiver o jogo e o treinador quiser fazer essa substituição, não é um mau time não é uma má ideia não. Eu acho até melhor do que colocar o Pires da Mota. O Pires da Mota, eu não sei, eu acho que o Rodrigo Caio, embora não venha mais jogando nessa posição, mas o Rodrigo Caio jogando de primeiro volante ali, ele tem mais qualidade, na minha opinião, do que o Pires da Mota, entendeu? Mas essa é uma substituição que é improvável que o treinador faça. Então o Flamengo vai com o time completo, e o time do Grêmio é mais ou menos isso aí, eu só estou na dúvida com relação ao meio campo. Existe a comparação, o Renato sempre falando que o Jorge Jesus é um treinador de 65 anos, não conquistou nada aqui, mas isso é óbvio, né? Ele chegou aqui agora, ele veio da Europa, chegou aqui agora. Da mesma forma, se o Renato fosse lá para Portugal, o Renato não seria um treinador de ponta lá em Portugal, porque tem muitos campeões lá, né? Assim como o Jorge Jesus chegou aqui e encontrou o Renato muito campeão, se o Renato fosse lá para Portugal, iria encontrar ele mesmo, Jorge Jesus, e outros treinadores lá que seriam muito mais campeão do que o Renato. Então é preciso dar um tempo para o Jorge Jesus fazer o trabalho dele aqui. Seria uma largada boa, né, se ele conquistar um título brasileiro, um título nacional e um título internacional, um título sul-americano.
seria para ele um must, né, cara? Para ele seria um tremendo troféu e seria mais ou menos assim um recorde de um treinador que vem de outro continente, chegar aqui e fazer aí uma... Por que não tríplice coroa? No ano do Cruzeiro, tríplice coroa não foi porque o Cruzeiro ganhou o estadual, o brasileiro e uma... Não teve um negócio desse aí? Não tô lembrado não. Mas não vamos falar em tríplice coroa não, nada disso aí não. Apaga isso aí. O Flamengo já conquistou o título carioca e com o Jorge Jesus. E se fosse o caso de ele conquistar esses dois títulos, para ele seria um tremendo troféu. Não sei se seria o máximo para ele e logo em seguida ele voltasse para o país dele, para o continente dele e vivesse lá com os louros da fama conquistados aqui na América do Sul. O mais importante é que logo mais a bola vai rolar, a expectativa é grande, como eu já falei, e o jogo só será bom ou não a partir do momento que o juiz apitar para a bola rolar e quando o juiz apitar informando que o jogo terminou. Só depois disso é que a gente vai ter a certeza de como foi o jogo. Mas por enquanto ficamos todos nós na expectativa. Tem jogo hoje. Vasco joga hoje, Corinthians também joga hoje, se não me engano. São jogos atrasados da 21ª rodada. Mas o jogo desse no mesmo horário de Flamengo e Grêmio, o torcedor gosta de ver bom jogo. Poderia ser mais cedo um pouco, até para poder, até para a audiência seria melhor. O jogo do Vasco, o jogo do Corinthians é mais cedo, depois desse jogão aí entre Flamengo e Grêmio. Seria mais interessante. Mas enfim, a gente não manda nisso aí. O mais importante é que a gente vai estar sentadinho diante da tela observando esse jogo. O torcedor rubro-negro já está representado lá, 4.500 jogadores, torcedores lá, time dentro do campo, e o Flamengo tem que chegar lá e jogar do jeito que vem jogando. Acabou o tempo do Flamengo chegar na casa do adversário, jogar de um jeito, jogar em casa de outro jeito. O Flamengo agora propõe um jogo, seja dentro ou fora de casa. E é isso que tem que fazer, com um pouco mais de cautela lá, contra o Grêmio, que é um time muito forte. Mas vamos aguardar para ver o que é que acontece. Tá certo? Uma boa tarde de quarta-feira aí, uma boa noite de quarta-feira e que seja um bom jogo, um jogo interessante e gostoso de se ver. Até mais.